Olá, livres pensadores, tudo bem? Quem me acompanha aqui no canal sabe do amor que eu tenho pela prática do Ho'oponopono, que eu aprendi no livro Limite Zero, Joe Vitale, com parceria com o Dr. Hugh Lane. Eu aprendi ali a prática do Ho'oponopono, depois é que eu comecei a procurar as coisas no YouTube sobre esse assunto. Aí conheci alguns canais muito importantes, hoje de relevância gigante, como o da Regina Tavares, foi o primeiro canal que foi minha base de dados do Ho'oponopono na época. Depois, muito tempo depois, veio o canal da Beth Russo. Enfim, essas pessoas que compartilharam grandemente, defenderam muito bem a causa do Ho'oponopono, e muitas pessoas tiveram muitas bênçãos por acompanhá-las, e eu, com o tempo, né, com a prática, com a dedicação à prática do Ho'oponopono, eu fui lendo os livros que eu li antigamente, os reli, a minha cabeça foi modificando as estruturas, eu fui entendendo assuntos metafísicos a partir de um outro patamar de entendimento, e a vida foi criando asas, a vida foi crescendo, e cá estou hoje falando sobre esse assunto tão importante para vocês. Só que eu vou falar hoje para vocês, um minutinho só. Sabe o vídeo que eu postei recentemente sobre a técnica do WhatsApp? Já tenho depoimento sobre, tá? O que é que tu tá esperando, garota, para me trazer um depoimento? Ó. O que eu tenho para contar para você hoje foi alguma experiência do meu pai de 46 anos atrás, ou 47, uma coisa assim. E toda vez que meu pai falava sobre esse assunto, meu pai falava com uma energia tão maravilhosa, tão abençoada, dava para se notar nos olhos dele o quanto impactou essa experiência dentro da mente dele. O que aconteceu, Vânia, com o seu pai, de tão relevante assim, que deva ser contado no YouTube para a galera? Foi algo muito parecido com o que eu compartilho. E por que eu estou falando sobre isso? Porque há uns meses atrás eu estava conversando com a minha mãe sobre meu pai, e minha mãe, a gente mora junto, e a minha mãe estava falando com uma saudade do meu pai, e ela lembra quando ele falava sobre aquela experiência lá do advogado, ele falou para mim, e eu, nossa, verdade, né? O proceder daquilo tudo foi mágico, e eu lembrei naquele dia de quando ele contava aquela experiência, dele ter contado para mim pessoalmente, eu e ele sozinhos, e o olho dele brilhava porque foi algo assim mágico, para ele foi mágico na época que aconteceu. E eu vou compartilhar com você e vai fazer sentido, você vai entender por que impactou tanto o meu pai naquela época. E assim, essa informação foi crescendo dentro de mim durante esse período, tá? E algumas vezes eu me coloco junto dessa informação. E, enfim, até já falei com algumas pessoas sobre, não que eu contasse o que aconteceu com meu pai, mas sobre o jeito que ele se comportou para que as coisas frutificassem na vida dele. O que aconteceu com meu pai? Eu era muito pequena quando aconteceu isso, eu era muito pequena mesmo, e o meu irmão, bebê, devia ser bebezinho meu irmão. Meu pai comprou um apartamento na Gonçalves Ledo, em Santos, e deu uma entrada e assumiu várias promissórias, assinou várias promissórias e ia pagando mês a mês para essa pessoa, de quem ele comprou o apartamento, pegou a chave do apartamento, nós mudamos, estava tudo tranquilo, o papai estava pagando tudo direito lá, e um belo dia meu pai recebeu uma carta de um advogado dizendo que se ele não pagasse o que ele devia para o proprietário, ele ia ser despejado. E o nome do proprietário que constava naquela carta ali era outro, diferente daquela pessoa a qual ele pagava as prestações. Ele foi procurar a pessoa disse que aquele apartamento, aquela pessoa tinha comprado, o que ele estava recebendo era o dinheiro que ele deu para o proprietário, né, de entrada, e que logo ele ia começar a passar o dinheiro das promissórias para o proprietário. Quer dizer, o proprietário ficou sem receber um tempão, porque ele achava que aquele dinheiro era dele, e o meu pai ficou desguarnecido perante aos olhos do proprietário, né? Lógico, ficou sem receber, sem saber. Meu pai não sabia, passou por incauto nessa história. Bom, beleza. Meu pai foi chamado para conversar com esse advogado e
passou vários dias sem dormir, bem tenso com a situação, bem preocupado, com medo de que acontecesse de uma ação ser movida na justiça e a gente perder a causa e ter que sair do apartamento. Meu pai ficou bem preocupado quanto a isso, bem tenso, na verdade, ansioso para chegar o dia de conversar com o tal advogado do proprietário do apartamento. Só que, nessas noites sem dormir, várias noites sem dormir que ele ficou, ele pensou em algo muito, na época, muito, assim, diferente. Ele pensou assim, bom, eu vou fazer alguma coisa, então eu vou mentalizar alguma coisa para que tudo dê certo. Então ele mentalizou assim, vejam bem, eu amo fulano. Fulano era o dono, o proprietário, o advogado. Eu amo o fulano. Fulano me ama. Nós somos um só perante Deus. Eu amo fulano e fulano me ama. Nós somos um só perante Deus. Eu amo fulano, fulano me ama. Nós somos um só perante Deus. Eu amo fulano, fulano me ama. Nós somos um só perante Deus. Foi o que meu pai mentalizou. A partir daquele dia que ele teve aquele lampejo. E depois ele disse que começou a se sentir bem, se sentir em paz. Só isso. Quando foi chegando perto do dia de ir no escritório do advogado, meu pai intensificou. Eu amo fulano, fulano me ama, nós somos um só perante Deus. Que isso nesse período de tempo passou mais ou menos que uma semana. Meu pai disse que quando chegou no dia de ir conversar com o advogado, meu pai disse que o trajeto que ele fez da nossa casa até o escritório do advogado, meu pai, eu amo fulano, fulano me ama, nós somos um só perante Deus. Eu amo fulano, fulano me ama, nós somos um só perante Deus. A cabeça do meu pai estava funcionando, girando nessa informação. Quando meu pai chegou lá, levou os documentos dele, tudo que ele tinha pago, as promissórias assinadas, pagas, mostrou para o advogado conversou com meu pai, falou a história do proprietário, meu pai entendeu a história do proprietário, o advogado, por outro lado, entendeu a história do meu pai, pediu 1 minuto de licença para o meu pai, queria deixar lá meu pai um pouquinho sozinho no escritório dele e ia telefonar para o proprietário, para conversar com ele. Ele foi para uma outra sala, ligou para o proprietário do apartamento, voltou para conversar com meu pai, e quando ele voltou, ele já voltou com a solução do caso. Enquanto isso, meu pai, obviamente, na sala esperando, eu e fulano somos um só perante Deus, eu amo fulano, fulano me ama, nós somos um só perante Deus. E quando meu pai disse que quando ele voltou de conversar com o proprietário, meu pai assim, Vânia, ele se comportou como se fosse o meu advogado, dizendo para mim ficar tranquilo, para mim ficar despreocupado totalmente, que a partir de agora meu pai tinha que pagar as promissórias lá no escritório de advocacia todos os meses. A partir de lá ia sair o recibo e no dia que chegasse a quitação do imóvel, eles iriam fazer a quitação do imóvel para o meu pai poder fazer a escritura nova na época. Enfim, meu pai disse que ele voltou daquela sala de conversar com o proprietário assim, tranquilo, favorável a mim totalmente, facilitou a minha vida grandemente, muito grande, e eu me sentia assim, tranquilo, totalmente tranquilo. Depois eu pagava as prestações tranquilamente, sem nenhuma tensão, tudo deu certo para mim, tudo deu certo para mim. E eu nunca me esqueço daquele fato, porque eu parecia que o advogado do proprietário, não, na verdade não era advogado do proprietário, era meu advogado. Então, eu amo o fulano e fulano me ama, nós somos um só perante Deus. Na mente do meu pai foi a solução daquele fato que ele estava vivendo naquela fase da vida. E que deixou ele tenso e preocupado, bastante tenso e bastante preocupado por algum tempo, tirou até alguns dias de sono dele. E por que eu estou trazendo isso agora, à baila? Porque eu amo tal pessoa e tal pessoa me ama, nós somos um só perante Deus, tem tudo a ver. Não tem tudo a ver com tudo? As mentes se comunicam quando nós estamos reverberando amor. Esse reverberar, eu amo, te amo, do Ho'oponopono, eu amo, a gente está reverberando
eu amo tal pessoa e tal pessoa me ama, nós somos um só perante Deus, isso faz com que as coisas fluam na nossa vida em harmonia, como diz o professor Joseph Murphy em seus livros. Tudo flui na ordem divina para o bem de todos os envolvidos. Na época, meu pai não lia livro metafísico, meu pai só trabalhava. Meu pai só tinha tempo para trabalhar. Era o que meu pai fazia. Meu pai era dono de uma venda, que chamava venda, né? Era mini mercado hoje. Antigamente se chamava mercearia. Então era bar e mercearia do meu pai. E meu pai trabalhava, gente. Trabalhava, se dedicava muito a nós, a família, protegia a nossa família e, enfim, ele teve essa sacada, essa intuição, foi lá, reverberou dessa forma, que, né, lógico que ele não vai falar reverberar, ele fala mentalizar, né? Mentalizar era uma palavra para ele que fazia sentido na época. E deu tudo certo para ele, para o dono do apartamento, que meu pai passou a pagar diretamente para o advogado dele. Enfim, tudo deu certo. E quem foi, assim, quem teve que responder sobre aquele dinheiro foi a outra pessoa que morou no apartamento antes do meu pai. Deu tudo certo pro meu pai. Então, assim, a ordem divina, ela vai se instalando quando a gente... Meu pai poderia ter ficado tenso, ter ficado nervoso, chegado lá no dia de ir até o escritório do advogado e estar tenso, estar nervoso, estar com medo do que vai acontecer. E não foi, ele se harmonizou. Ele se harmonizou em algum momento, quando ele pensou nisso, eu amo tal pessoa, eu amo fulano, fulano me ama, nós somos um só perante Deus, ele colocou a ação do amor divino em ação e tudo fluiu na vida dele. E eu achei isso lindo, para mim isso é um diamante, é um presente, é um diamante. A gente pode até chamar de técnica do diamante, que para mim foi um diamante, porque o rosto do meu pai contando, ele contava isso várias vezes na vida, sorrindo, um bem-estar assim gigante, porque ele disse que, nossa, quando eu saí do escritório do advogado aquele dia, eu estava me sentindo em paz, estava me sentindo no céu, estava me sentindo leve, tirei um peso do mundo gigantesco nas minhas costas. Aquele cara, aquele advogado se tornou meu amigo. Ele ia lá na mercearia, fazia compras na mercearia. Então, gente, isso tudo, o que a gente pode trazer para a nossa realidade hoje? Tudo isso. As energias, eu emano uma energia. Se eu emano uma energia amorosa, vai reverberar no seu campo. Se você reverbera uma energia amorosa, reverbera no meu campo, porque os nossos campos trocam as informações, as energias trocam as informações. Quando eu estou em paz e harmonia, quando eu amo, eu abençoo, quando eu sou grato, os 3 As, que eu sempre conto aqui para vocês, quando a gente está nesse processo de fluência na nossa vida, as coisas vão acontecendo de par em par para nos beneficiar, para nos na ordem divina, para o nosso bem e para o bem de todos os envolvidos. Que é isso que acontece. É isso que acontece com a prática do Ho'oponopono. O Ho'oponopono limpa a nossa mente, drena o sofrimento da nossa mente. E essa prática do meu pai, que eu chamei de técnica do diamante, porque era de meu pai. Meu pai era um diamante para mim, gigantesco, maravilhoso. Então, assim, diamantão. Então, assim, eu só tenho gratidão por compartilhar isso por você, porque algum bem vai fazer na sua vida. Então, você que está vendendo, eu amo, abençoo, eu sou grato aos meus clientes. Meus clientes me amam, me abençoam e me agradecem. Nós somos um só perante Deus. Então, a nossa malha mental vai entrando em harmonia, vai reverberando amor, gratidão e bênção a todo inconsciente coletivo, a toda a grade a qual nós estamos conectados e que sim, nós todos somos um. E só o amor flui por todos esses caminhos da nossa vida. Leva para o teu dia a dia também essa técnica diamante, essa prática incrivelmente abençoada e maravilhosa. O que eu tenho para te contar é o seguinte: Cristina tinha uma rusga lá com uma amiga dela, rusga a palavra dela, ok? E essa amiga dela bloqueou ela no WhatsApp, bloqueou Instagram, enfim, bloqueou ela total da vida dela. Muito amigas, mas se bloquearam. Ela bloqueou primeiro. Assim, eu só falei pra ela
algo que eu achava que ela estava pesando demais na vida dela. Ela ficou brava comigo e me bloqueou em tudo quanto era lugar e parou de falar comigo, assim, do nada. Só que eu gosto muito dela, muito de verdade. E imaginei, Vânia, no dia que você falou sobre a técnica do WhatsApp, eu também não conseguia, Vânia, nunca consegui visualizar, e eu achei que eu conseguiria visualizar uma mensagem dela no WhatsApp. Resultado, Vânia, imaginei ela mandando uma mensagem: vamos tomar um café? Tô com saudade. E foi o que essa amiga dela, da amiga da Cris, falou: Cris, eu tô com muita saudade de você, me desculpa, vamos tomar um café? E a Cris tá assim, muito, muito feliz. Ela assim: Vânia, que rapidez! Que rapidez, Vânia, que legal, deu certo pra mim também. Foi muito fácil de ver a minha amiga nos meus olhos, que nem você fala, nos olhos da mente, a minha amiga mandando uma mensagem pra mim pelo WhatsApp. Foi muito fácil pra mim. Ela também disse que tinha uma grande dificuldade em visualizar materiais assim diferentes na vida. E ela assim, a mensagem do WhatsApp, conversas no telefone, ela consegue. Então, bora pra prática, galera. Bora que dá tudo certo pra gente. Que somos criadores de nossa realidade, extensões do amor divino. Viemos num berço amoroso, somos os filhos amados do amado. E assim é. Pensa na técnica diamante do meu pai. Para mim foi sensacional ter colaborado, ter compartilhado contigo mais essa experiência, que para mim é altamente gratificante. Assim, eu gostaria que naquela época tivéssemos assim câmeras que pudesse ter filmado meu pai falar sobre isso, porque o rostinho que ele fazia, meu pai era dessas pessoas que falavam as coisas e de repente do nada ele fazia todo mundo dar risada. E ele tinha uma cara de sonso quando ele falava essas coisas, sabe? E ele sempre contava as coisas da vida dele assim e fazia aquela cara dele assim de divertida. E era apaixonante e assim, engraçado, sabe? E eu tenho muita saudade desse nosso convívio, que foi muito prazeroso e muito feliz. E assim é. Divino Criador, limpe em mim com gotas de orvalho todas as nossas memórias compartilhadas e transmute todas essas energias na mais para a luz. Eu envio para você a plenitude do amor divino para curar, iluminar, abençoar e fazer prosperar e harmonizar a sua vida, seu lar, seu mundo, seus negócios, seus afetos, seus relacionamentos. Eu amo você, você me ama. Nós somos um só perante Deus. E assim é. Até mais. Amanhã tem vídeo, hein? De olho nesse celular, hein?